Vocês quiserem. Você? Passa por aqui, que é mais tranquilo. Sim, muito de cada lado. Para falar, tem que falar todo mundo no microfone para a Rosa poder escutar. Tá? Porque senão. Pode falar, pode começar. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Campinas, com a doutora Rosa aqui no virtual. Rosa, é um prazer receber você aqui na OAB, ainda que de modo remoto, né? Mas são aquelas facilidades que a tecnologia tem nos permitido, né? Não faltará uma oportunidade de você vir aqui presencialmente, viu? Muito obrigada. Eu também inicio os eventos agradecendo muito as comissões temáticas, especialmente a Comissão de Direito Ambiental, na pessoa da doutora Renata Franco, que realmente realiza trabalhos assim sempre atuais, né, com discussões que estão aí em voga e hoje mais do que nunca, né, no evento de hoje mais do que nunca, para falar a respeito dos resultados da COP, né? Agradecer imensamente, além da doutora Rosa, quem disponibiliza o seu tempo, a doutora Andréia, a doutora Juliana. É um prazer recebê-las aqui também na UAB, para esse compartilhamento, essa troca de experiência. Eu sempre falo que as portas da UAB estão abertas, né? Porque nós temos aí essa vertente de sempre promover os debates, promover a capacitação. É nisso que a gente acredita que o advogado, a advogada vai realmente prestar o seu serviço com mais excelência ainda, né? Tendo acesso ao conhecimento, tendo acesso ao debate. Muito obrigada. Agradecer também a todas as advogadas e os advogados aqui presentes, na pessoa do Dr. Leonardo Andreotti, que veio aqui para prestigiar o evento, já foi diretor da nossa ESA, já foi presidente da Comissão de Direito Desportivo. Obrigada, viu, Léo, pela sua presença aqui também. Vou passar a palavra para a doutora Renata para o início dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente conversar sobre um assunto aí de extrema importância, em que acho que eu, Andréia, Juliana e Rosa estivemos aqui em Belém acompanhando a COP. Queria, né, parabenizar a possibilidade, o espaço da OAB Campinas, em nome da doutora Luciana, a própria Comissão de Meio Ambiente, que está aqui presente, né, que sempre ajuda nos trabalhos, então, muito obrigado a todos. Eu né, não sou muito afeta às formalidades, então eu não chamei todos a compor a mesa, mas já convidei todas a estarem do meu lado. A Rosa já está aqui conectada com a gente. E hoje acho que vai ser muito mais um bate-papo, tá? Em relação os reflexos, né? Uma análise ali das discussões que ocorreram na COP30. Então, eu tenho a Andrea Struckel, que é advogada, diretora jurídica da ANAMA Nacional, coordenadora da ANAMA Mulheres, e assessora da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui de Campinas, secretária-geral da Comissão do Clima da OAB, secção de São Paulo, mestre em urbanismo e graduada em Direito, ambos pela PUC Campinas, com especialização em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, membro né, do CT de Assuntos Jurídicos do CONAMA e coordenadora suplementar do CT de Saneamento e Meio Ambiente da região metropolitana de Campinas. A Juliana Coelho Marcucci é gerente de políticas climáticas e mercados de carbono na Laclima, é advogada especializada em direito climático, ambiental, práticas de SG. É parte da equipe Laclima, que acompanha as conferências internacionais do clima e da biodiversidade. Possui doutorado em Direito Ambiental pela Pace University e mestrado em Direito Internacional dos Negócios pela Universidade de Utrecht.
Seu trabalho tem se concentrado nos aspectos jurídicos e regulatórios dos mercados de carbono regulados e voluntários, incluindo aqueles no âmbito do artigo 6º do Acordo de Paris. E a doutora Rosa Ramos, que está aqui online com a gente, é advogada, conselheira seccional, presidente da Comissão de Meio Ambiente na gestão 22-24 e atualmente presidente da Comissão do Clima da OAB São Paulo. Então, queria agradecer a todas, né, por estarem aqui comigo, compartilhando desse momento, né, para a gente ter esse bate-papo. Bom, e eu queria começar então com uma reflexão para cada uma de vocês, e queria que vocês ponderassem quais foram, né, na visão individual de cada uma, os resultados mais significativos alcançados nessa COP que ocorreu em Belém. Vamos começar por ordem alfabética? Pode ser? Bom, boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui na OAB Campinas, nossa cidade, eh, sendo recepcionada pela sua presidente, doutora Luciana, com a coordenação da doutora Renata Franco, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e acompanhada de duas profissionais extremamente exemplares e emblemáticas na área do direito climático, além da doutora Renata, a doutora Juliana, no qual me sinto muito honrada, e a doutora Rosa, minha líder na OAB São Paulo, porque ela é presidente da Comissão de Meio Ambiente, então eu sigo aí os comandos da doutora Rosa e me sinto muito honrada também por compor a equipe da OAB aí como um todo nessa pauta do clima. Bom, doutora Renata nos faz uma pergunta bem interessante, né? Quais foram os resultados da COP? E quando a gente questiona quais foram os resultados, a gente ouve, principalmente na imprensa, na mídia, muita gente desapontada, mas também muita gente contente com os seus resultados, porque a COP, de fato, ela teve avanços, talvez não fossem os avanços que os cientistas esperassem, principalmente o terceiro setor esperasse, mas teve alguns retrocessos, e aí foram críticas em relação a esses retrocessos. Quais são, então, aí os resultados mais significativos? Aí eu vou falar da agenda positiva da COP. Né? Eu acho que a gente precisa enaltecer essa agenda positiva da COP. Por quê? Porque a COP 30 ela se realiza no momento que o mundo tem uma fragmentação geopolítica, tem uma fragmentação, um dualismo político mundial. E isso, queiramos ou não, essa questão social, econômica e política, ela interfere nas agendas. Se interfere na local, se interfere na estadual e na nacional, interfere também na internacional, como é uma convenção do clima. Então, dentro desse panorama, a COP teve avanços, e acho que um dos pontos aí que eu vou destacar é a centralidade nas pessoas. A COP 30 ela teve um tom bem diferenciado. Ela, de fato, colocou as pessoas no centro. E quando eu digo as pessoas, são todas as pessoas, homens e mulheres, afrodescendentes, indígenas, pescadores, ribeirinhos. De fato, foi uma COP que abraçou a comunidade e as demandas da comunidade. E isso é uma agenda muito cara para um tema que nos toca muito, que é a justiça climática. Como é que a gente traz equidade, igualdade para as pessoas dentro de uma agenda tão urgente, porque quando a gente está falando de clima, a gente não está mais usando a palavra mudanças climáticas, é de fato uma crise climática, e nessa crise a gente tem que pensar nas pessoas como beneficiadas das políticas públicas decorrentes dessa convenção, mas outra coisa que a COP trouxe também, e isso ficou muito claro, como agentes que fornecem soluções, porque são as soluções pessoais, comunitárias, aquelas que agregam solidariedade, fraternidade,
tão cara dos interesses difusos e coletivos, são elas que funcionam. Não é a solução de cima para baixo, é de baixo para cima, com certeza. Então, esse é um ponto. Doutora Renata, reforçando aí a agenda dos indígenas, dos afrodescendentes, que foram, de fato, incluídos nos textos, em vários textos da COP, e um tema que nos é muito caro. Aí eu faço o segundo cumprimento à mesa, nós temos 4 mulheres na mesa, né? Então, temos aí uma representação feminina muito significativa, e isso também aconteceu na COP. A rede de mulheres de todos os laços, de todos os ah, temáticos, também fizeram uma pressão muito grande, contribuíram muito para a COP. E aí eu vou encerrar minha fala, doutora Renata, fazendo uma menção a um documento que é muito caro para nós mulheres, e claro que para os homens também, que entendem que a igualdade, né, o princípio da igualdade tem que ser materializado de forma efetiva, que é o Plano de Ação de Gênero, que foi aí estabelecido num prazo de 2026 até 2034, foi chamado GAP, e aí apoia, né, o ponto focal no gênero, das mudanças climáticas. Teve algumas discussões lá, países como o Vaticano, né, doutora Juliana? Argentina, Paraguai e Irã, liderados aí por algumas ideologias, né, menos favorecidas à mulher, foram contra, em princípio, mas depois a agenda aí consensualmente acabou avançando. Então, foi um dos ganhos, doutora Renata, então, focado nas pessoas que estavam lá, na Green Zone, principalmente, na Free Zone, em todos os movimentos paralelos da COP e fazendo pressão nesse sentido. Perfeito, Andréia, obrigada. Eu vou deixar para fazer minhas considerações depois, até para, de repente, né? Tem muita coisa para ser dito. Juliana, por favor. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui. Queria, antes de mais nada, agradecer a doutora Renata pelo convite e dizer que eu estou muito feliz de dividir esse painel com você, porque na COP de Dubai era um desencontro atrás do outro, a gente tentando se encontrar para conversar, e que bom que está dando certo e presencialmente. Dizer que é um prazer imenso estar aqui com a doutora Andréa, com a doutora Rosa, que eu vi de longe na COP, tentei cumprimentar lá na área gastronômica, doutora, não consegui te alcançar com aquela loucura que era aquilo, mas fico feliz de revê-la por aqui também e de conhecer a doutora Andréa. E já parabenizo aí pelas introduções que eu adorei, que você trouxe a questão do gênero, que é uma agenda que ela é bem nova, né, na COP, mas super importante, e me orgulha muito a gente estar numa mesa 100% de mulheres, mas sem desmerecer a importância da presença dos homens aqui também. E vou trazer um pouquinho, tentar não ser muito técnica, né, na minha fala, mas foi muito gostoso também me preparar para essa conversa de hoje, porque eu pude me acalmar depois do furacão que foi essa COP para brasileiros, né? Porque uma coisa é você ir numa COP e acompanhar, outra coisa é você ir na COP e acompanhar na sua casa, que não foram 2 semanas, foi o ano inteiro de caos para gente, né? E eu pude refletir, né? Refletir com um pouco mais de transparência nos meus pensamentos sobre quais foram os resultados mais significativos, né? Então, só para contextualizar, a gente teve a decisão mutirão, né? Que foram um pacote gigantesco de decisões, foram 140 decisões tomadas nessa COP, né, de diversos temas, algumas poucas aí, um handful mais relevante, com mais destaque, que eu tenho certeza que a gente vai passar por todas elas aqui. Mas eu acho que um ponto muito significativo que eu posso trazer aqui para a nossa conversa é o que aconteceu para além dessas decisões, né? Essa COP, trazendo um pouco aí das expectativas, era para ter sido a COP da implementação, a COP da verdade, porque foram 9 anos de Acordo de Paris, 10, né? De negociações para trazer as regras regulamentadoras dos compromissos dentro do Acordo de Paris e da UNFCCC. E agora que as regras estão basicamente feitas, é hora de implementar aquilo que foi comprometido, né? Então, era o que se esperava aqui dessa COP. Mas, ao mesmo tempo, por diversos motivos geopolíticos, como a doutora colocou, e dentre outros, né?
a gente não teve tanto sucesso nas expectativas dentro da agenda dessas decisões, e vamos falar de combustíveis fósseis aqui, né? Não vai ter como não falar, mas a gente teve muita vitória no paralelo, né? Existe a agenda de ação, como é chamada, né? Que é uma coisa que a presidência brasileira dessa COP fez questão de organizar a casa, né? De colocar uma lista, né? Colocar num relatório tudo aquilo que está sendo feito além do que já são as trilhas de negociação na COP, e nessa agenda, muita coisa relevante aconteceu, que muitas delas eram para entrar nas negociações, nas decisões, mas não entraram, mas mesmo assim foram faladas. E aqui a gente fala, e eu perdi as contas de quantas vezes eu escutei essa expressão mapa do caminho, né? O roadmap, os roadmaps. Então, a presidência brasileira ela foi muito feliz e arrojada em trazer dois roadmaps para discussão, que é o de transitioning away from fossil fuels, então é a nossa transição para longe dos combustíveis fósseis. Não falamos em phase out ainda, porque é uma longa história, né? E um outro mapa do caminho para o fim do desmatamento, né? Esses dois temas, eles são extremamente relevantes para fins de mitigação, né? Para a gente conseguir atingir os compromissos do Acordo de Paris, porque 75% das nossas emissões são ligadas a combustível fóssil. Mas eles não entraram na decisão. Mas, até escutei Stella Hershman falando num webinar que eu ouvi esses dias, muito bem colocado, isso era um não assunto. Ninguém se falava disso. Até chegar na COP de Dubai, a gente tem a decisão do Global Stocktake, que se falou na transição para longe dos combustíveis fósseis, e esse ano a gente falou muito em se criar um plano de ação, né? Um mapa do caminho para a gente ter essas conquistas. Então, eu acho que isso foi muito positivo. E, doutora, concordo plenamente. Assim, tem gente que gostou do resultado, tem gente que não gostou. Eu não sei dizer se eu sou mais para o gostei de tudo, fiquei frustrada, mas a gente tem que ver os pontos positivos, né? E uns outros aqui que eu acho que vale a pena comentar, que são agendas paralelas, né? É o lançamento do TFFF, né? Que é o Fundo para Florestas Tropicais para Sempre, né, que é um fundo para investimento no combate ao desmatamento das florestas não do Brasil. É uma iniciativa lançada pelo Brasil, mas é para o mundo todo. E a gente teve um sucesso relativamente surpreendente, não digo totalmente, né, que poderia ter sido mais, que é o comprometimento de um aporte de mais de 6 bilhões de dólares nesse fundo por alguns dos países que se manifestaram, né? E a ideia é que esse dinheiro ele comece a girar e a ser investido em iniciativas contra desmatamento já em 2028. Então, é uma coisa. Quem mexe com o clima, né? A gente fica assim, não, mas até a gente fica descrente, os cientistas ficam descrentes, né? Como é que vai acontecer? E aí eu acho que nada mais pertinente para ilustrar o negócio acontecendo de verdade do que investimento financeiro, né? Então. É uma boa ilustração. E um outro ponto que eu queria trazer, assim, que foi muito legal, que aí eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, que é a minha área de mercado de carbono, é que o Brasil também lançou a Coalizão Aberta de Mercados Regulados de Carbono, que é uma iniciativa para se tentar harmonizar os mercados de carbono regulado no mundo inteiro. E hoje a gente tem mais de 90 mercados regulados no mundo, que abarcam quase 30% das emissões mundiais, então é um número significativo. E quando você harmoniza esses mercados, você os torna mais mais líquidos, né, com maior credibilidade, com maior fluidez entre eles e, consequentemente, mais eficazes, né, e eficientes nisso. Então, acho que anotei aqui, já teve adesão de mais de 17 países só do lançamento que foi feito na COP dessa coalizão, e isso também é um ponto muito positivo do que aconteceu de bom para além das negociações. Parar por aqui por enquanto. Tá ótimo. Rosa, queria te escutar agora. Pronto, todos me ouvem? Sim. Muito bem. Primeiro, boa tarde. Quero, antes de mais nada, deixar o registro para a presidente Luciana Freitas, que fez gentilmente a abertura do evento, Renata. Agradecer pela recepção, parabenizá-la, né? Afinal de contas, ainda em tempo, primeiro ano de gestão, está todo mundo ainda
no primeiro ano e rezando já para acabar, né? Um ano de muito trabalho, então muito grata aí por tudo que tem feito por nós, por toda a advocacia paulista. E parabenizar você, Renata, por essa iniciativa, né, por realizar esse evento para falar não só de resultados, mas experiência e prospecções da advocacia no pós-COP 30. Eu acho que para nós que exercemos essa atividade, principalmente, é muito importante estarmos alinhados com as subseções, afinal de contas, um estado do tamanho de São Paulo, com tantas realidades diferentes, né? Dentro de um estado só, São Paulo, com a sua grandeza, reúne questões ambientais e agora climáticas bastante diferenciadas. Então, eu acho que é importante nós, da OAB, principalmente, operadores do direito, e sempre pensando com esse olhar, em especial, para a advocacia, e eu costumo sempre ter um olhar para as novas gerações do direito, né? É importante para a gente registrar isso e ter esse olhar para os novos colegas aí que vão iniciar a sua carreira, sempre tentando entusiasmá-los nesta nova área, principalmente do clima, porque em relação ao direito ambiental isso já não é tão novo, né? Mas eu acho que falando em clima é sim uma nova área de atuação que interessa aos novos operadores do direito na advocacia. Bem, antes também eu acho que é importante a gente ressaltar, uma vez que a gente está aqui na Casa da Advocacia de Campinas, e que teve uma atuação bastante relevante, não só nessa COP, né, mas nas anteriores, uma vez que você, Renata, esteve presente, como, obviamente, inscrita na subseção de Campinas, então levando essa representatividade, né, nas COPs anteriores, que estivemos juntas em Dubai, Azerbaijão e agora em Belém. Acho que é importante a gente ressaltar isso e ressaltar também agora o papel da Comissão do Clima como um todo. Nós estivemos com uma delegação, talvez das maiores em COP, né? Um público de advogados, membros da comissão bastante importante, a começar pelos nossos vice-presidentes, né, o Fábio Feldman, o Werner Grau e a própria Andrea, que eu aproveito para cumprimentá-la. Isso eu acho que demonstra não só interesse, mas também a importância, né, da COP estar sendo realizada no nosso país. Eu acho que ressaltar isso é motivo de orgulho para todos nós, né? Eu acho que a gente vai carregar isso por um longo período. E aí, falar em resultado, né? Eu acho que a Juliana acabou antecipando bastante de pontos que eu ressaltaria, e te cumprimento também, Juliana, fazia tempo que eu não a via, eu de fato não a vi. Se você me viu por lá, eu com certeza não vi. A gente, primeiro que era um espaço muito diferenciado, né? Isso a gente também deve ressaltar. Para quem eu estive nas últimas 3 COPs, e eu posso dizer que para mim foi o melhor espaço de COP, melhor que Sharm el-Sheikh, melhor que Dubai, melhor que o Azerbaijão. A gente teve um privilégio de ter um espaço como o que Belém acabou proporcionando, né? Não só na Green Zone, mas também na Blue. Infelizmente, com aquele ocorrido no penúltimo dia, mas isso certamente não pode tirar o brilho do que entregaram para todos os países que participaram. Eu vejo assim como resultado mais importante, para pontuar aqui poucos,
Primeiro, eu acho que ressaltar o protagonismo internacional do Brasil, né? Eu acho que desde, eu acho que a COP27, quando esse governo ainda não tinha assumido, tinha só sido eleito, eu acho que ele já demonstrou interesse pela pauta verde e climática do nosso país e tem trazido isso de forma bastante protagonista. E, obviamente, que, além disso, sediar a COP no coração da Amazônia, né, deu ainda uma oportunidade de reafirmar esse papel, né, reafirmar essa liderança, e isso tem se comprovado a cada dia. A gente, obviamente, não pode destacar só os pontos positivos, existem sim pontos negativos, mas como a pergunta da Renata foi para ressaltar os resultados mais importantes, nós vamos deixar os negativos para falar aí no decorrer, né, da nossa fala. Acho que a Andrea também destacou os avanços nas pautas sociais, né? Eu acho que sim, sem dúvida, as pautas sociais elas foram ressaltadas e de forma muito democrática. Vocês provavelmente concordam, né, que nunca houve na história das COPs tanta participação democrática, né? A própria Green Zone demonstrava isso de forma assim contundente, com várias críticas, obviamente, porque isso demonstrou talvez um pouco de insegurança na forma de adentrar a COP pela Green, mas o resultado final foi que deu tudo certo, né? E não houveram maiores incidentes em relação a isso. Como a própria Andrea já colocou, mulheres tiveram talvez pela própria adesão, eu acho que nunca tinha havido anteriormente tanta participação de instituições de mulheres, né? E também, sem sombra de dúvida, tanta participação das comunidades indígenas. Isso ficou muito claro e seguramente isso com uma provocação do próprio governo para que isso acontecesse. Eu acho que esse aceno mundial, né, esse resultado que fica dessa demonstração de tanta democracia, ele seguramente vai ser levado de hora em diante para as COPs que virão. E isso sem sombra de dúvida, no meu ponto de vista, o que deve ser das COPs. Né? Afinal de contas, os acordos provenientes das convenções servem única e exclusivamente para as pessoas, principalmente quando a gente traz para a nossa análise e reflexão interna, né? Acho que nossa Constituição, ela inclusive é muito feliz nisso, talvez das poucas constituições que ressaltam, né, a dignidade da pessoa humana como pilar, como esqueleto, como força maior, né, da nossa Carta Magna. Então, sem sombra de dúvida que esses são os resultados mais importantes para a COP, e obviamente com esses pontos que foram ressaltados pela Juliana em relação à parte de recursos, dos fundos. Acho que por hora, Renata, paro por aqui para a gente dar continuidade. Perfeito, Rosa, obrigada. Eu acho que há uma unanimidade em relação à participação popular nessa COP, né? Acho que a gente nunca viu realmente tanta representação, né? E eles realmente exercendo essa representatividade. Então, os povos tradicionais, quilombolas, índios, mulheres, como foi falado, e não só, né? A própria sociedade, se a gente parar para pensar, a gente tinha
Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos Estados, Ministério Público Federal. Então, você realmente via um engajamento muito grande de instituições brasileiras na participação efetiva discutindo ali questões, né? E eu concordo, Juliana, quando, né, você comentou aqui da questão gostou, não gostou, como que fica, é uma coisa que até eu me pergunto ainda hoje, né? Foi bom, não foi bom? Eu acho que às vezes esse sentimento, nossa, que talvez a expectativa fosse muito grande. Eu tinha uma expectativa por tudo que havia sido falado, principalmente ao longo desses 2 últimos anos, em relação ao que a gente poderia esperar do protagonismo do Brasil na COP30 em Belém. E talvez essa expectativa realmente deixou a desejar naquilo que poderia ser. Mas, como você bem colocou, tiveram ali avanços, né? E até pensando nesses avanços, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco mais das novidades sobre a questão do financiamento climático para países em desenvolvimento, a questão do fundo de perdas e danos, receber os compromissos financeiros concretos, né? Como que ficou essa questão? Houve avanços no artigo 6º, referente ali ao mercado de carbono, que realmente destravam o mercado global. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho as suas impressões a respeito desses temas. Ótimo, obrigada, Renata, pela pergunta. E, bom, minha primeira fala foi mais sobre o que aconteceu no paralelo, né? Agora falando um pouquinho nesse sentido sobre o que aconteceu nas decisões em si, né? E já que a gente está falando de implementação, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de financiamento, né? Primeiro, vou trazer assim, só fazer coro ao que vocês falaram, que é uma coisa que eu fiquei muito encantada na COP e todo mundo que eu convivi lá também ficou, né? A COP, como vocês sabem, ela é dividida em Blue Zone e Green Zone. A Blue Zone é onde de fato acontecem as negociações, as delegações, os diplomatas estão todos lá e ficam horas a fio dentro das salas negociando vírgula, ponto, etc. E a Green Zone é uma área que ela é aberta, né? Não necessariamente você precisa ter a sua credencial de observador ou parte para acompanhar a negociação. E eu não sou uma pessoa que segue copy há muito tempo, né? Eu fui em 3 só, tem gente que foi em todas que eu conheço e admiro muito isso. Mas as que eu fui, a Green Zone era sempre conhecida como um negócio mais assim, cinza, mais corporate, mais ai, a parte chata da COP, né? E em Belém eu fiquei extremamente encantada, que o negócio era literalmente verde. E tinha assim todo o tipo de comunidade lá. Você via comunidades indígenas vendendo a arte deles. Eu fui fazer uma palestra na DPU e na DPU tinha uma vibe. Esse era o comentário, assim, lugares que são em tese mais formais, eles tinham um entrosamento com a sociedade muito gostoso de ver, assim, a energia do lugar era diferente. Então a Bluson ficou aquela coisa mais pesada, assim, porque as negociações foram muito difíceis, né? De sexta para sábado, que em tese era para ser quando a COP terminaria. Correia do Lago, presidente da COP, Anatone, todo mundo ficou até 8, 9 horas da manhã lá negociando. E a plenária de fechamento começou às 11, meio-dia, né? Então foi muito difícil. E trazer um pouquinho dos bastidores para vocês, né? Na COP tem uma área assim só dos VVIP, como eles dizem, né? Que são as salas da presidência da COP, onde as negociações acontecem, né? E nesses últimos dias a situação lá, pelo que a gente ouviu, estava caótica para se chegar ao acordo, para não se implodir a COP, porque corre o risco disso acontecer também, né? De a COP simplesmente implodir. Existiam alguns países ali mais destacados pela Arábia Saudita, por exemplo, grande produtor de petróleo, que estavam fazendo barganhas entre agendas de negociação, né? Eu cedo nessa, mas eu não vou ceder em combustíveis fósseis. Então, foi uma situação muito complicada. Eu, não só como brasileira, mas como estudiosa da área, eu morri de orgulho da diplomacia brasileira, assim, quem sou eu para julgar? Eu acho que o esforço foi gigantesco, tendo em vista todos os desafios ali enfrentados, a questão dos Estados Unidos não terem ido, acredite ou não, tem um impacto gigantesco também, mesmo não estando presentes, né? É uma nação que interfere ali nas negociações, então, só para desenhar isso, né?
Mas, como a gente não pode ficar só focando nos desafios e notícias ruins, né? Trazendo aqui, Renata, o que você perguntou, a gente teve no artigo 6, que são os mercados de carbono, existe uma parte que é não mercado, mas vou falar de mercados hoje, né? Normalmente é muito cético, no sentido de, mas isso aí é soma zero, né? Mercado de carbono é você compensar uma coisa que vai ser emitida de qualquer jeito. Existe, né, Na verdade, a essência de mercados de carbono é você trazer custo-efetividade nas iniciativas de mitigação. E ela é uma agenda à parte do restante da COP, porque ela é bem mais avançada. Os mercados já estão regulados, eles já estão funcionando, mas agora, depois desse ano, vai ser para valer. No total de 28 milhões de dólares foram transferidos ali para os mercados para colocarem em prática agora em 2026, né? A ideia é que no primeiro quarter de 2026, né, nos primeiros meses, já se comece a emitir créditos de carbono dentro do mercado do artigo 6.4, chamado PACME. E o outro, que é o mercado de carbono entre países, ele também já está acontecendo, já existem pouquíssimas, mas existem algumas transações de ITMOS, que são os créditos ali, e foi também destinado o investimento ali, um pouco mais singelo, de 2 milhões, mas para colocar esse mercado de pé. Né? O mercado de carbono ele não entra na agenda de financiamento climático no que tange a COP em si, né? Porque existem essas discussões se é considerado ou não financiamento climático, mas ele é uma forma de financiamento de iniciativas de mitigação. Né? Um outro ponto que eu acho que é muito interessante a gente falar de grandes decisões dentro da agenda, dentro das decisões do mutirão, é a triplicação do financiamento para adaptação. Né? Então, a gente tem mitigação climática e adaptação pelo momento que a gente vive, de que desastres, como diz o Ale Prado da WWF, todo mundo tem um para chamar de um desastre para chamar de nosso hoje em dia, né? E então medidas de adaptação são tão emergenciais quanto de mitigação, e na verdade, se combinou de que haveriam esforços para triplicar os valores de investimento em adaptação climática para o teor de 120 bilhões de dólares por ano. A má notícia é que isso não é dinheiro novo, e isso está dentro dos 300 bilhões que já estavam programados, né? Dentro do financiamento aprovado na COP29, mas isso significa realocar, né? Repriorizar ali os seus financiamentos, os seus investimentos, só que também atrasaram ali o início desse investimento de 2030 para 2035, o que também foi bem criticado, no sentido de que queremos efetividade nessas decisões, né? Esses 120 bilhões, eles vão ser eficazes ou a gente só está, né, destapando um santo para tapar o outro, né? E uma outra pergunta que você fez, Renata, sobre perdas e danos, ela foi uma agenda não muito, assim, não superou as expectativas no sentido de que o WIN, né, o mecanismo para fins de controle e reporte, né, e monitoramento de perdas e danos e de onde vai ser destinado o dinheiro do Fundo de Perdas e Danos, teve um avanço ali, né, na aprovação do seu relatório, na reestruturação da sua operacionalização, mas foram decisões mais singelas no que tange à destinação de recursos em si ali, né? Eu acho que eu abarquei bastante aqui, mas fico à disposição para voltar no tempo. Perfeito. Andréia, nesse sentido, né, no seu ponto de vista, houveram compromissos novos ou mais rígidos relacionados à emissão, questão do desmatamento e combustíveis fósseis, como a gente já comentou aqui um pouquinho? Já ia falar sem microfone, gente. Estou me sentindo tão em casa aqui na conversa. A gente fica preso. Bom, doutora Renata, acho que volta um pouco para as frustrações da COP. O mapa do caminho era, né, para discutir de fato mitigação, como é que a gente vai desacelerar, né, fazer a transição da economia para desapegar dos combustíveis fósseis e como é que a gente reduz o desmatamento. Isso não aconteceu. Os textos foram muito genéricos, os textos da convenção foram extremamente genéricos, promessas esvaziadas, né, praticamente, e essa é a principal crítica da comunidade científica, né? Carlos Nobre, por exemplo, assim como outros cientistas, diz, olha, gente, a gente só tem uma década
E a gente precisa manter 1,5 graus Celsius. A velocidade da COP não está na mesma velocidade da crise climática. Esse é um grande ponto que, para nós, né, da área do direito, fica aí esse ponto. E se me permite desviar um pouco da sua pergunta, mas trazer uma questão jurídica, gente, que é bem importante da COP. É uma discussão jurídica, mas que é política também. Quando foi firmada a Convenção da, das Mudanças Climáticas, na Rio 92, e todos os países internalizaram, né, a gente também, nossa Constituição diz que a gente internaliza através de um ato normativo. Enfim, tem um artigo específico que diz que todas as decisões têm que ser consensuadas. Gente, quem consegue consensuar hoje em dia, ainda mais no mundo polarizado? É muito difícil unanimidade. A gente está acostumado na nossa Constituição Federal, aqui pensando domesticamente, quais são os quóruns de aprovação? 50 mais um, qualificado, 2/3. São quóruns que representa de fato a democracia, porque unanimidade hoje em dia não existe. E o texto da COP traz essa obrigação de que tenha essa consensualidade. Então, por que que o mapa do caminho não foi? Vou fazer uma brincadeira para os homens, em homenagem aos homens. Foi um fla-flu, gente. 50-50. 50% a favor, 50% contra, não foi? Se a gente for pensar em termos proporcionais, cerca de 80 países era contra essa agenda, cerca de 80 países era a favor. Talvez se a gente tivesse um- uma formatação jurídica diferenciada, e talvez isso não estou eu que estou falando, André, eu me alio à corrente que tem criticado a COP porque não está avançando, a velocidade está muito lenta por conta dessa cláusula jurídica de consensualidade. Então, doutora Renata, desculpa, sair um pouco da pergunta, mas eu quis trazer esse ponto porque a sociedade nem sempre percebe isso, né? E, de fato, é um ponto frágil, e que, por mais que a diplomacia brasileira e dos demais países que são a favor do mapa do caminho tenham se esforçado demais, a doutora Juliana deixou isso claro aqui, gente, nem Mulher Maravilha, nem Super-Homem consegue, porque é muito difícil mesmo a gente conseguir seguir nessa linha. Só quer fazer um comentário? Tudo bem? Os acordos, né? Os termos ali de comprar as decisões, sim. Como que eles entram nos países que são nos países que são signatários, que falam, ok, eu estou de acordo com. Posso começar e depois. Pode, pode. Claro. Qual que é o seu nome? Fernando, aí para quem, como está gravado, só para super pertinente, Fernando. Fernando Fernando, fez eu uma. até ia fazer essa complementação, tá? Não, não, por favor, Andréia. Claro. Sim. Fernando, eu fiz um comentário sobre a questão da consensualidade, e o Fernando está trazendo uma contribuição no sentido de dizer como é que esses tratados, esses acordos,
entram no ordenamento jurídico e são cogentes, ou seja, são obrigatórios. Eu vou dar um exemplo e depois aí as colegas elas complementam. Quando o Brasil, né, firma, vou falar da nossa Constituição Federal, cada país vai internalizar da maneira que tiver aí na sua legislação nacional. O Brasil, ele internaliza através de decreto. Ele firma, pega o texto da convenção, do tratado, do acordo, aquilo vira lei, né? E, então, pela Constituição Federal, ele está na hierarquia da lei, Constituição e legislação. Se ele for tratado de direitos humanos, e tem muita discussão aí se essas questões climáticas são direitos humanos, ele tem até um status maior aí entre a Constituição e a legislação. Então, ele entra. Eu vou falar por mim, como eu trabalho em município, eu vou puxar sardinha para o meu lado. Qual é para mim, que trabalho em prefeitura e estou na NAMA, na Associação de Municípios e Meio Ambiente, para mim, qual é a maior força? São os planos climáticos. O Brasil é obrigado a fazer uma política climática, um plano climático, se comprometer, cumprir, ter metas, isso desdobra em nível estadual e os municípios também seguem essa linha. A gente tem que fazer o nosso planejamento do país, colocando metas de mitigação, adaptação, incluindo aí até a terminologia resiliência. Então, acho que um dos pontos aí de cogência é a política climática que tem que se adequar a esse acordo que é feito nas COPs ordinariamente. Eu sei que não é só isso, por isso que eu já passo aí para as colegas seguirem o mesmo rumo. Não é automático, né? Então, o país ele se compromete, mas isso precisa ser internalizado, como a Andrea bem disse. E eu acho que o principal problema é como penalizar um país que não internaliza e não cumpre. Então, para mim, no meu ponto de vista, Juliana, se tiver outro ponto de vista, Rosa, também vocês complementem, mas para mim a maior dificuldade é isso, porque muitas vezes dentro das discussões, até o consenso, o país ele concorda, quando ele volta para casa, isso nem sempre é internalizado. Isso aconteceu lá atrás, inclusive, né, quando a gente fala de protocolo de Quioto, questão dos Estados Unidos, então às vezes você muda um governo, você muda o entendimento sobre determinada questão e aquela temática ela acaba não sendo internalizada dentro do país. Né? Eu gostaria de fazer uma complementação mais para o lado não doméstico, internacional mesmo, do processo da UNFCCC. A sua pergunta foi ótima, te agradeço por isso, porque é algo que precisa estar muito claro na hora que você acompanha uma COP, né? Então, de fato, assim, durante uma COP, né, a Conferência das Partes, ela é um dos momentos do ano inteiro. O ano inteiro existem iniciativas, reuniões, workshops, diversos atos relacionados ao sistema UNFCCC / Acordo de Paris / Protocolo de Quioto. A COP ela é a Conferência das Partes para que se tomem decisões relacionadas à implementação do Acordo de Paris, né? Mas são decisões que contêm diretrizes ou contêm obrigações, ou contêm compromissos, ou contêm notas, existem vários termos jurídicos ali, né? Antes das decisões, existem outros tantos tipos de documentos que saem de uma COP. Então, você tem as draft decisions, que são os drafts que cada dia tem uma reunião que você vai mudando o draft até ele chegar numa decisão. Você tem informal notes, que são notas informais que vão trazer aquela justificativa da lei, sabe? Fazendo uma analogia aqui. Você tem as draft conclusions, que são aquelas conclusões que são tomadas em Bonn, no meio do ano. Existe uma pré-COP no meio do ano, todo ano, que acontece na cidade de Bonn, na Alemanha, que é onde se começa a preparar os drafts para essas decisões que vão ser tomadas na COP, se tudo correr bem. Uma decisão, ela só é tomada, como a doutora bem colocou, quando tem consenso na sala. E a gente está falando de consenso de 194 partes,
né? Esse consenso é o quê? Não é todo mundo fala, eu preciso, eu concordo, eu concordo, eu concordo. É até um sistema muito criticado, e eu faço coro a essa crítica, porque existe um desnível de debate, de poder de fala ali. Então, os países que não têm uma delegação, como você bem colocou, preparada, uma delegação muito pequena, eles não vão nem se manifestar. Mas o fato deles não se oporem naquela sala de reunião já é suficiente para considerar um consenso. Então, se ninguém se opor a um draft decision, esse draft vai virar uma decisão, e essa decisão ela vai ser implementada, ela vai ser obrigatória para todos os países membros do Acordo de Paris, independentemente se eles falaram ou não ali naquela reunião. E essa decisão, ela vai trazer isso, aprovação de relatórios, ela vai trazer comentários dos esforços que devem ser tomados para triplicar o financiamento em adaptação, por exemplo, que é essa que a gente comentou aqui. Ela vai decidir que vai ter uma transferência de dinheiro de um lado para o outro para implementar determinado instrumento, qualquer tipo de atitude. A questão que a doutora Renata colocou muito bem é: não existem penalidades nesse processo multilateral. Então, se você não observa uma decisão. Nossa, mas assim, é angustiante. É angustiante. Existem não só. A gente não pode imaginar que cada cadeira tem uma pessoa de um país, não é isso, né? Existem grupos organizados, por exemplo, o G77 mais China, que são 193 países. Existem os LMDCs, que chamam Like-Minded Developing Countries, que são países em desenvolvimento, basicamente, diria, arrisco dizer, liderados ali pela Arábia Saudita e Oriente Médio. Então, você tem esses grupos mais fortes, por exemplo, na sala de artigo 6 que é que eu acompanho, a Suíça e a União Europeia é basicamente ali uma discussão de relacionamento entre elas. E você tem países como até o Vaticano, como a doutora colocou, né, a Santa Sé que está ali, que se manifestam raríssimas vezes. Ou você tem países africanos ou as pequenas ilhas que não estão representadas por um grupo maior, que também não conseguem se manifestar, nem sabem. Eu faço parte da La Clima, a La Clima tem uma função dentro das COPs de trazer acessibilidade ao que está acontecendo nas salas de negociação. E ano passado, em Baku, por exemplo, conversei bastante com Gâmbia, conversei com Burkina Faso, que são países que não necessariamente tem alguém dentro da delegação deles que vai entender da pauta de mercado de carbono, por exemplo, mas querem entender o que está acontecendo. Posso fazer um parêntese aqui, que eu acho Claro. que é super importante também. É, na primeira COP que eu participei, que foi em Dubai, eu me questionei muito. Será que precisa de uma COP, né, de uma reunião dessa presencial? A gente está falando de mudanças climáticas. Então, será que precisa de um deslocamento, né, dessa geração de resíduo que gera no dia a dia de uma COP? Então, eu fiz uma crítica, né, até que ponto? Será que virtualmente não funcionaria? E daí eu pego um pouco a fala agora da Juliana, precisa por conta desse desnível que existe, né? Então, até para você conseguir que países que tenham menos oportunidades, que são menos capacitados tecnicamente, eles tenham uma oportunidade de ter uma troca muito maior nesse presencial. Então, né, toda COP que eu vou, eu realmente me surpreendo com a quantidade de resíduo que é gerado todo dia, né? É assustador, mas é necessário. Uma ótima pergunta. Depende do orçamento. É impressionante, é simples assim. Em tese, todas as línguas oficiais ali da ONU devem ser traduzidas, né? Pelo menos o inglês, o francês e o espanhol. Existem traduções de outras línguas quando o orçamento é maior naquela pauta, porque cada trilha de negociação tem o seu orçamento, né? Então, por exemplo, em Dubai tinha muito tradutor, né? Que foi Hollywood das COPs, né? Aqui no Brasil já foi uma coisa mais singela. Baku também foi mais singelo no quesito tradução. Mas falam. Acho que para estar lá. Tem alguns que não. Mas tem um negócio muito interessante que eu aprendi, que é a estratégia de negociação. Quem é native speaker
e não quer que os outros entendam, vai falar muito rápido, vai falar com muito sotaque. Por exemplo, em plenárias de abertura e fechamento de COP, muitas vezes o statement, o protesto da fala, está em a pessoa usar a Não sua falar. própria língua, né? Tipo Rússia, na plenária de fechamento. Eles falaram em russo, e aí depois ele queria dizer, olha, eu sei tanto que vocês estão falando quando a Rússia bateu de frente com o pessoal, né, latino-americano, que ele foi lá e falou espanhol ainda. Então, assim, a própria língua que você usa é um statement que você faz, né? Então, é um jogo de negociação. É, um xadrez. Não. Rosa, aproveitando aí você, né? No seu ponto de vista, esse pacote final que foi aprovado, ele correspondeu às expectativas? Queria que sua opinião aí nesse ponto. Bom, vamos lá, estava aqui ouvindo. Eu não ouço as perguntas aí da plateia, tá? Então, Precisa de um microfone, desculpa. se Vou vocês aproveitar. puderem, pelo menos, fazer a pergunta no microfone para eu ouvir, e depois eu ouço vocês respondendo, eu não sei o que vocês estão respondendo daqui. Mas, enfim, a tua pergunta, Rê, eu acho que a gente tem que começar de tudo que vocês já falaram, a internalização de tudo que ocorre numa COP para dentro, né, dos nacionais, de fato, é muito complexa, né? O resultado final da COP é muito complexo e todo e qualquer acordo alcançado, por mais que ele represente um equilíbrio, né, que tenha sido de consenso, isso não significa que vai ser internalizado esse resultado, né? Como você disse, acerca desses nacionais pequenos, com falta de estrutura, ou mesmo que estão só participando, mas que não têm a menor condição de internalizar esses resultados, é muito difícil você dizer, mas houve consenso, então isso agora é uma regra que vai ter que ser cumprida. Quem vai cobrar isso? Não existe como cobrar. Não há a menor, eu acho que é mais, exatamente por ser consenso, é uma obrigação voluntária, né? Nem sei se poderia chamar obrigação voluntária, porque se já é voluntário, não é obrigação, né? Não é uma regra em si. Eu acho que em relação ao Brasil, como país anfitrião, obviamente que há uma expectativa muito maior, até porque, sendo anfitrião, presidindo a COP, obviamente que as cobranças recaem muito mais, né, sobre o Brasil, e não é só por isso também, é exatamente porque o Brasil tem uma visibilidade por causa da sua riqueza, do seu patrimônio ambiental, da sua biodiversidade, tudo isso, sem dúvida, acaba demonstrando uma capacidade muito mais sólida, né, de cumprir uma convenção da ONU nesse sentido. Mas eu acho que em relação a resultado, a gente tem algumas observações que, infelizmente, em razão dos próximos passos, logo em seguida a COP, acabaram sendo confundidos, né, para não dizer foram tirados de cena. Eu acho que a gente deve considerar que houveram muitos pontos positivos. No entanto, em seguida a uma COP de tamanha importância, a gente tem uma questão que remete diretamente a essa convenção, que foi a aprovação da lei de licenciamento ambiental, a derrubada dos vetos, que acabou maculando todo um resultado de uma COP de um país que tinha tudo para levar esse resultado positivo por bastante tempo, né? Eu acho que Belém ele acabou utilizando uma capacidade máxima, né, do sistema multilateral atual, e avançou muito na questão das finanças, florestas,
mas no final não teve uma ambição, né? Falando aí um termo que tem sido muito utilizado, não teve uma ambição radical necessária para dar continuidade nisso que seria talvez uma bandeira por várias, talvez até décadas, né? Não fosse o resultado da derrubada dos vetos que a gente teve. Isso é muito ruim, né? Porque a gente já teve a questão da eliminação imediata dos combustíveis fósseis, como vocês colocaram, que nós não alcançamos um resultado positivo. Os cientistas, de fato, não saíram satisfeitos, isso repercute muito, afinal de contas, é baseado na fala e na concretização daquilo que eles nos entregam, não é? Como estudos de que nós estamos já no vermelho, e eles, obviamente, têm toda a credibilidade, né, da sociedade e também de organismos internacionais, e quando a gente tem esse resultado, sem dúvida que acaba até desestimulando muitas empresas, o próprio agro, né? O agro que segue rigorosamente aí a questão da redução das emissões. Enfim, eu acho que diante do que nós vimos acontecer no Congresso Nacional na semana passada, seguramente a gente tem aí um novo período de trabalho para retomar, né, essas rédeas e colocar novamente o Brasil nesse eixo aí de melhores resultados. Perfeito, Rosa, maravilha. Aproveitando eu até fiz aqui uma anotação, porque eu esqueci de mencionar, acho que no início, quando a gente está falando, né, de alguns pontos significativos aí dessa COP, e que a Rosa comentou agora da questão do agro, foi pela primeira vez a gente ter um espaço só para discussão do agro, né, que foi a AgriZone, que realmente foi um espaço ali montado pela Embrapa, com várias empresas do agro, trazendo as discussões. E foi bastante interessante também, foi algo inédito numa COP, e acho que a visão internacional desse espaço, né, pelo menos o que eu acompanhei, foi bastante positiva. Então, é algo também importante a gente ressaltar. E, Andréia, para uma questão aí mais governamental, né, você que está na prefeitura há bastante tempo, né, tem esse trabalho todo dentro do governo, os resultados dessa COP, eles aumentam a responsabilidade de governos e empresas em termos de responsabilidade de compliance climático? Microfone. Bom, doutora Renata, de fato, a COP ela tem duas agendas bem fortes. A agenda diplomática dos acordos, de todos os documentos que são produzidos, a COP que se dá oficialmente. E tem a COP da sociedade civil, que são órgãos públicos, iniciativa privada, comunidade, tal, 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 que se reúnem e também fazem as suas pressões. Fazem suas pressões para dentro da Blue Zone, mas também para fora da Blue Zone. E isso influencia mercado e isso influencia governo. Porque que acontece numa questão política, né? Qual é a grande preocupação do político? Voto. Então, ele quer saber se aquela sociedade vai votar nele pelas tomadas de decisões que ele tomar. Então, por isso que eu parabenizo a doutora Renata novamente por um evento como esse. Um evento que tem aqui pessoas, né, interessadas, e depois vai ficar gravado no YouTube da OAB Campinas, para que as pessoas de fato entendam, né, nosso esforço aqui é que vocês, esse diálogo é que nós aprendamos coletivamente, mas que a gente tenha o poder de sensibilização, de cada vez mais trocar informações e se informar, para a gente pressionar politicamente através do voto, que eu acho que é a grande demanda política, digamos assim, para quem se elege, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo.
doutora Rosa deixou muito patente aqui uma pós-COP do Poder Executivo numa linha do licenciamento ambiental mais austera, mas no sentido de manter o princípio da prevenção e todos os mecanismos que o licenciamento ambiental demanda como uma ferramenta de controle, e o Congresso Nacional completamente divorciado, né, do que se discutiu na COP, do que se discute a comunidade ambiental, a comunidade climática também, porque o licenciamento com certeza interfere. Então, acho que um dos pontos do governo é o voto. E as pessoas fazem pressão, e a maior pressão é do voto. Das empresas, do mercado, existem a questão dos financiamentos, os bancos financiam normalmente quem, ou pelo menos é para seguir essa linha, quem tem transparência, quem tem compliance ambiental, climática e tudo mais, há um favorecimento de financiamento para as empresas que têm a sua regra, né, muito bem estabelecida. Então, a compliance ela segue a legislação, ela segue os atos regulatórios, mas eu agrego a questão também, que é muito parecida com o voto, que é o votar se eu vou comprar aquele produto ou não, se eu vou consumir aquele produto ou não. Então, de novo, é um poder das pessoas coletivamente, né? E por isso que eu retomo o quanto as pessoas têm poder. Tem poder de voto, tem poder de escolha de consumo, tem poder de pressionar, ou através de uma entidade como a nossa, ou através de uma entidade do terceiro setor, enfim, coletivamente ou individualmente, pressionar governos e mercados a seguirem uma rotina que tem, tem que estar necessariamente casada com a sustentação do planeta, que a gente está falando, na verdade, de sobrevivência, né? De sobrevivência até dos nossos sistemas alimentares, nossos sistemas de saúde, nossos sistemas de segurança, porque quando a gente fala de ilhas de calor, enchente, inundações, furacões, etc., a gente também está trabalhando com segurança. Então, eu faria aí essas duas pontuações, trazendo a importância dessa mesa, desse espaço que você abriu, doutora Renata, aqui para a gente, de fato, crescermos juntos e temos uma cidadania aí ambiental, uma cidadania climática, para fazer valer as nossas vontades, né? Não sei se eu me estendi muito, Não, mas foi nessa ótimo, linha. Andréia, obrigada. Eu vou inverter um pouco a ordem, eu vou voltar para a Rosa e depois eu fecho com uma outra pergunta para a Juliana, tá? Rosa, sobre a questão, né, dos projetos de carbono, as regras que foram aprovadas, elas aumentam a segurança jurídica para esses projetos aqui no Brasil? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, falar de carbono, na verdade, a pessoa acho que mais especializada na mesa é a Juliana, mas eu posso aqui dar algum pitaco acerca disso. Quando a gente fala em segurança jurídica, principalmente de assuntos relativamente novos, é um risco, né? O nosso país, não tem caminhado muito bem nessa questão de segurança jurídica e não é só as questões ambientais, em especial uh, acerca dos créditos de carbono, até porque o regramento do Brasil de crédito de carbono é super novo e o que a gente tem é o mercado voluntário. Eu acho que uma COP em qualquer lugar de um dos convencionados, né, de uma das partes dos Estados-membros, qualquer COP em qualquer um desses lugares acaba atraindo para si algumas responsabilidades legais e fazendo com que essa temática seja fortalecida, e principalmente sendo no Brasil, o Brasil que tem um cenário, né, de crédito de carbono volumoso, um país que tem essa diversidade, né, de créditos que podem ser utilizados, sem dúvida que eu acho que
isso aumenta, sim, a credibilidade. Eu acho que a credibilidade para qualquer regramento, ela se torna maior quando a utilização desse regramento não chega ao judiciário, quando a maior parte desse regramento não chega ao judiciário. Né? Eu acho que a gente, principalmente se a gente for falar por essa vertente, seria muito novo. Talvez a Juliana possa dizer acerca disso, mas eu desconheço ajuizamento de ações acerca de créditos de carbono no Brasil. A gente, recentemente, até é importante a gente falar sobre isso, a Comissão do Clima da OAB São Paulo elaborou um levantamento da litigância climática no Brasil e alguns outros países do mundo, exatamente para ter um estudo comparativo. E acerca das questões de carbono, a gente não encontrou, pelo menos, nada que fosse assim relevante para a gente destacar. Então, falar em segurança jurídica sobre a legislação de crédito de carbono, eu acho que seria ainda muito novo levantar acerca disso. Perfeito, Rosa, obrigada. E Juliana, em que medida, né, os acordos que foram firmados, eles avançaram além das metas já previstas, né, em COPs anteriores, e quais resultados ficaram aquém do necessário? Bom, é uma pergunta assim que tem diversas respostas, né? Porque assim, dizer que os acordos eles foram além, né, das expectativas, é aquela história, o copo tá meio cheio, tá meio vazio, né? Por um lado, quando a gente fala da maior expectativa, que era a previsão, acho que isso é importante a gente falar, a previsão literal da expressão transição para longe de combustíveis fósseis em pelo menos uma das 140 decisões, isso ficou muito aquém, né? Porque não conseguimos esse feito, né? Teve até aquela situação de objeção pela Colômbia no meio da plenária, de fechamento, que parou a plenária por 40 minutos. Né? Correia do Lago, coitado, ele nem entendeu muito bem o que estava acontecendo a priori, ele achou que era só uma questão de ordem, que numa questão procedimental tem uma grande diferença no sistema da UNFCCC, mas mesmo assim não deu, não conseguiram colocar em nenhuma das decisões a previsão combustível fóssil. E isso tem uma certa frustração, porque lá em Dubai, uma decisão do GST, né, do Global Stock Take, a muito custo conseguiu se colocar, né, transição para longe de combustíveis fósseis, depois de toda aquela briga se vai ser um phase out ou só uma transição para longe, né? Mas é como se nada daquilo tivesse acontecido de acordo com as decisões de Belém. Por um outro lado, né, é legal a gente dizer que a presidência de uma COP, ela começa na COP. Então, o Brasil, ele segue sendo presidente da COP até em novembro do ano que vem, quando a presidência passa para a Austrália, por mais que a COP vai ser na Turquia, né? Então, o Brasil tem um ano para colocar em prática tudo aquilo que foi prometido ali, em especial na plenária de fechamento, que são os dois roadmaps, desmatamento e combustíveis fósseis, né? Então, isso é um ponto muito positivo. Não se sabe muito bem ainda o que a presidência brasileira vai fazer para colocar isso de pé. A gente sabe que vai ter esse evento na Colômbia em abril, né, que foi promovido pela Colômbia e pela Holanda, para se falar especificamente sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis, mas ainda muita água tem para rolar aí em 2026, né? Agora, um ponto legal para quem acompanhou nos últimos anos foi finalmente o fechamento dos indicadores de adaptação, né? Isso eu acho que foi uma conquista ali, por mais que existam muitas críticas em torno disso, de que colocaram indicadores que não estavam desde o início, mas só para ilustrar, já faz uns anos que a pauta de adaptação está tentando delimitar quais são os indicadores práticos para dizer se a adaptação está ou não acontecendo ali no país. Bem a grosso modo, né? São indicadores dos níveis aí de conquista de medidas de adaptação.
Começou, assim, eu vou falar um número completamente errado, mas que eu comecei a acompanhar estava muito acima de 1.000 indicadores. Eu sei que estava maior, mais no passado ali que eu não acompanhei as COPs, mas chegaram-se a 59. Eu acho que isso é uma boa vitória, né? E nos próximos 2 anos, até a COP 32 de Addis Abeba, na Etiópia, a ideia é se pormenorizar, azeitar isso para ver como é que esses indicadores vão ser balizados, mensurados e aplicados, né? Então, eu diria que essa é uma decisão bem positiva. Bom, maravilha. Para a gente finalizar, até por conta aí do adiantado do horário, porque acho que se deixar a gente vai, vai conversando aqui. Eu queria fazer, do mesmo jeito que foi a abertura, né, uma pergunta. E para todo mundo, eu queria uma pergunta de fechamento para vocês três. Na opinião de vocês, né, o que que a COP30 ela deixa como uma urgência, né, uma coisa prioritária para ser discutido na COP31? Vamos fazer aí sentido alfabético de novo? Andréia. Bom, bom, Renata, acho que um dos passar bastão foi de novo o mapa do caminho, né, que a doutora Juliana acabou de comentar. Vai ter que retomar esse assunto, como é que se estabelece esse roteiro da transição energética e tudo mais. Outro ponto que também ficou muito genérico, que vai merecer detalhamento, é, são os financiamentos climáticos. O Brasil, de uma forma muito estratégica, até criou um fundo paralelo, voluntário, fora da COP, para poder não esvaziar esse assunto do financiamento. Mas isso não desmerece ele ter que retomar lá na COP 31, que vai se dar na Turquia. A revisão da ambição global para 1,5 graus Celsius, acho que isso tá sempre à tona, e o debate sobre os limites dessas decisões de consenso que a gente colocou aqui. Se me permite só fazer um paralelo, o que a gente deseja, né, para além disso, que essa efervescência da sociedade civil, que foi hercúlea, foi linda, foi sensível, né, em Belém, que se repita nas próximas COPs, que a participação das pessoas, que a participação social, de fato, seja estimulada. Só para vocês terem uma ideia, para deixar os números aqui da COP, a Cúpula dos Povos, que foi um evento paralelo lá na Universidade Federal do Pará, reuniu 25.000 pessoas. Para além da Green Zone que a doutora Rosa enalteceu, né? Assim como a Juliana, assim como a Renata e eu faço o mesmo. Para além disso, teve a Cúpula dos Povos, teve a aldeia com mais de 3.000 representantes indígenas, a Aldeia COP, teve a Marcha Global pelo Clima, que reuniu 70.000 pessoas nas ruas de Belém, e a preocupação também era muita questão da saúde, do calor. Mesmo na Zona Azul, nós tivemos 900 indígenas inscritos. Foi um recorde, um recorde. Então, nós deixamos o markup aqui em cima de participação social e esperamos que as próximas COPs sigam nessa linha, porque a gente tem percebido que quanto mais as pessoas participarem, a gente consegue mais resultados, inclusive nas negociações diplomáticas. Obrigada, Andréia. Bom, eu vou puxar na mesma linha da doutora Andréa, que eu acho que, além das questões das negociações, né, das decisões, da implementação, do financiamento, que já são coisas ali mapeadas, queria até mencionar um artigo, recomendo esse artigo que eu li da Camila Camilo, há uns dias atrás, né, que ela faz uma leitura, assim, comportamental da COP, que é a leitura que eu tenho feito, né. Gente, até 10 anos atrás, quem sabia o que era COP, né? Eu, particularmente, não tinha muita noção do que acontecia ali dentro. E o assunto foi crescendo, o interesse gigantesco, até o ponto de hoje existir o turismo COP, né? Muita gente vai nas COPs em Dubai, isso foi um boom para fazer turismo, né? Não sabe nem o que está acontecendo, mas quer estar lá. Só que eu acho que um ponto, muito no que a doutora falou, muito positivo, que deveria ser muito bem aproveitado, é exatamente isso. Já que a gente tem uma grande abertura para sociedade civil estar na COP, terceiro setor, setor privado também, que nunca foi tão presente em COPs, né? Vamos criar um ambiente
em que tudo se integre. Então, a gente tem aquela parte lá mais chata das salas de negociação que a gente fica até 2, 3, 4, 5 horas da manhã negociando vírgula, mas isso precisa ser traduzido na sua importância, porque no final do dia, quem implementa o que está escrito ali é o setor privado, é a sociedade civil, né? São as pessoas, né? Não são só os fazedores de regras. Então, eu voto muito para que as próximas presidências da COP, e eu acho que a brasileira ela trouxe muito isso como um exemplo, né? De integrar os participantes não partes, como a gente diz, as discussões das partes, né? Então, a sociedade civil ela tem cada vez mais uma voz presente ali nas decisões, como aconteceu na pauta de gênero, por exemplo, na pauta de transição justa, né? O setor privado na pauta de artigo 6, mercados de carbono, porque no final do dia você precisa fazer uma regra que seja exequível, que seja factível não só com 1,5, mas com o que os governos estão dispostos, eu não diria consegue, porque eu acho que a gente consegue tudo que a gente quiser, né? Mas estão dispostos a fazer, e aí entra muito aquilo que você disse, doutora, sobre a questão mais municipal, a pressão do setor privado, a pressão da sociedade, né? Então, eu acho que o que eu traria de prioridade aí para as próximas COPs é usufruir de toda essa mudança de cenário que a gente está vendo, né? E integrar, sim, todo mundo ali nas discussões negociais. Maravilha, Juliana Rosa, por favor. Bem, muito bom. Acho que a gente está chegando no final aqui, né? Um debate super bacana e, a rigor, a gente ficaria bem mais tempo falando sobre várias coisas que aconteceram na COP, que, sem dúvida, será inesquecível. Mas a tua pergunta, Rê, o que a COP deixa como prioridade urgente, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente já passou dessa fase da urgência quando a gente fala de clima, né? Acho que a gente está falando de emergência. E quando a gente fala de emergência, são situações que elas requerem ações também de emergência. Emergência, você já está na UTI, que é o que é a nossa situação atual, né? A gente tem cicatrizes, falando aí em relação ao clima, a gente tem cicatrizes, né, reabertas, feridas novas, e tudo isso precisando ser tratado de forma muito rápida. Eu acho que a COP30, ela, se por um lado ela tirou alguns atrasos aí de ações, né? Eu acho que o nosso governo, a presidência dessa COP, conseguiu fazer um trabalho de resgate das COPs anteriores, principalmente em relação ao financiamento, proteção das florestas, né? Eu acho que esse estabelecimento da situação de urgência também, eu acho que foi muito bem registrado, né, sedimentado, mas eu acho que a gente não conseguiu ainda, e voltando aí para o início do evento, né, como garantir que os países realmente cumpram com o tratado. E principalmente também essa questão da finalização das regras do mercado de carbono, eu acho que é muito importante, porque sem uma transformação política, regulatória e de implementação séria acerca do mercado do carbono, e tudo isso falando aqui em relação ao nosso país, né, obviamente, a questão da eliminação gradual dos combustíveis fósseis, a gente tem pouca chance, né, de avançar. Então, são várias prioridades, por isso que o envolvimento de todos, e principalmente das instituições, são muito importantes. O setor privado, se o setor privado não se engajar nisso e não entender a seriedade do quanto é necessário o engajamento do setor privado no cumprimento
dessas metas, né, nacionais, obrigatórias, com datas específicas, né, e que elas sejam inegociáveis também. O compromisso de Belém, ele diz muito o que fazer, né? Mas se a gente não detalhar e se os governos não detalharem como fazer isso e quando, eu acho que o que fazer está todo mundo na mesma régua, todo mundo sabe. Mas agora, quando fazer, né? E como fazer é o nosso maior dilema, o nosso maior problema. Eu acho que também a questão do financiamento é um jogo que ainda fica muito solto, né? Eu recebo essa pergunta. Aliás, acho que eu me recordo que eu fiz uma vez, a Juliana estava fazendo uma exposição pela La Clima e eu perguntei exatamente isso, né, Juliana? Não sei se você se recorda. Eu falei, mas onde está onde esse recurso fica e como ele é utilizado, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Porque internamente isso já é um pouco difícil, né? Eu me recordo de ter participado em conselhos já de fundos, e isso é sempre uma dificuldade, né? A impressão que dá que é um recurso que não tem uma gestão efetiva, tratando internamente é muito complexo, imagine isso vindo de vários países, né? Então, essa implementação, de fato, para mim, seria a prioridade maior e o nosso país, embora tenha marcado e deixado esse legado, né, acho que incontestável na COP30, ela marcou uma transição das conferências anteriores, mas mesmo assim eu acho que a gente precisa avançar nesses textos e nessas regras de maneira mais clara. Eu acho que eu encerraria com isso, Renata. Perfeito, Rosa, obrigada. Complementando um pouco, pegando um pouco da fala aqui de todas vocês, né? E toda essa negociação, a dificuldade, até talvez para explicar um pouco até também das perguntas que foram feitas, me vem até a imagem daquele documentário do Al Gore, né? Uma Verdade Inconveniente, onde tem uma cena que é uma balança e de um lado ele coloca o planeta Terra e do outro barras de ouro. E fica a pergunta, né? Como que eu desenvolvo ou como eu gero riqueza e mantenho um planeta saudável, né? Um meio ambiente de qualidade para todos, que é, inclusive, é o que a nossa Constituição aqui coloca como premissa. E esse jogo de negociação é puramente político-econômico. Então, por que que esse texto da transição para, né, saindo de combustíveis fósseis para uma energia alternativa não consegue avançar? Por conta da questão econômica, da questão política. Mexe no bolso de muitos países, de muita gente com grande poder econômico, e ninguém quer abrir mão disso. Então, são questões. E daí, do outro lado, a gente tem, né, a fala do Carlos Nobre, que eu concordo plenamente, a questão aí, a gente não tem 10 anos para agir, e até quando vamos ficar esperando? Me vem também a imagem, né, desculpem até, mas às vezes fica mais fácil até raciocinar, a imagem daquele filme, O Dia Depois da Manhã, que, de repente, da noite para o dia, né, a gente tem uma alteração climática considerável. Então, qual que vai ser o ponto de não retorno? A quanto estamos desse ponto? Ninguém sabe. Pode ser que seja 10 anos, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Agora, quem vai apostar? Eu não sou partidária a fazer essa aposta, né? Mas são interesses. Então, eu acho que até esse debate, essa conversa é super importante, porque através da conscientização, da participação popular, que realmente foi grande nessa COP, que realmente a gente leva à mudança, né? Como a própria Juliana falou, há 10 anos, o que era COP? Acho que no Brasil quase ninguém sabia o que era. E hoje, depois da COP acontecer aqui,
Pelo menos acho que grande parte da população sabe, pelo menos já escutou falar o que que é uma COP, para que que serve, por que que é importante discutir mudanças climáticas. Então, são pontos que realmente isso daí precisa ser levado em consideração. E só para fechar a questão da participação popular, é essencial estar na mesa de debate, na mesa de discussão, porque senão você tem normas, você tem propostas que são inexequíveis, né? Ou que não reflete a realidade do que a indústria precisa, do que aquela comunidade tradicional precisa para, de fato, proteger, né? Uma das discussões que a gente tem muito no Brasil é como que eu faço para preservar a floresta em pé. A floresta em pé tem que valer mais do que extraí-la. Então, como que eu faço esse mecanismo? E essas, né, são perguntas aí de 1 milhão, né, para resposta. Ninguém tem a resposta, não, ninguém, né, ninguém tem a resposta ainda desses enigmas, mas são questões que a gente precisa começar a trabalhar e começar a pensar, o que que vale a pena, né? Então, eu acho que fica aqui essa reflexão, acho que para todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição aqui, senão eu vou para o encerramento. Fernando, por favor, eu só vou te passar o microfone. Não, porque senão a Rosa não escuta, acho que não. Tá aqui, ó. Já desligou. Alô, testando. Duas perguntas, não é necessário se aprofundar, porque demandariam muito tempo, mas só a grosso modo. Duas perguntas. Primeiro, há um compromisso, um distanciamento dos combustíveis fósseis, não é? Está se abrindo. Os combustíveis fósseis, pelo que parece, não são o futuro, ou o que parece. Já há consenso quais seriam, qual é a matriz energética que iria substituir os combustíveis fósseis? E pergunta 2, de forma alguma, falando que eles deveriam ou não participar. Pelo amor de Deus, entendam bem, de forma alguma. Militares ou representantes das Forças Armadas participaram dessa COP? Então, Tá, duas perguntas, só tá. isso. Vamos lá, eu vou começar a responder, mas eu quero ajuda aqui também, tá? Para mim, não tem uma fonte energética que vai fazer essa substituição. Eu acho que é um conjunto de fontes. E daí vai depender do que faz sentido para determinada região, para determinada localidade. Eu não apostaria num Salvador, né, como, sei lá, só o hidrogênio verde, só. Não. Para mim é um conjunto de soluções. Exatamente isso. E aí a gente traz exemplos, né? Solar, eólica, é, muito ajuste em até fontes de energia ou atividades que usam fontes não renováveis, como por exemplo, né, cimento, indústria do aço, se renovando para ser uma atividade que emita menos gás Ah. carbônico, né? Hoje se fala em pequenas usinas nucleares, inclusive, né? Já tem uma tecnologia para isso, então é diversificar para fontes que gerem menos gases de efeito estufa. A segunda, militares, eu acho que eu lembro, mas. Depende muito da delegação do país, né? Se for um país. Não. A delegação brasileira, ela é formada pelo Itamaraty, né? Ela é formada pelo representantes do Ministério de Relações Exteriores, que são diplomatas, né? Com carreira dentro do governo. Não são pessoas com um cargo militar, mas sim um cargo diplomático dentro do Ministério de Relações Exteriores. Outros países podem ter uma configuração diferente da sua diplomacia e envolver militares. Eu desconheço por falta de conhecimento mesmo, não sei te responder.
Mas certamente é uma questão que envolve todo o caráter político de uma nação, né? Então, a nação ela vai escolher quais são Com os certeza. perfis diplomáticos que vão representar e tomar as decisões pelo país, né? Bom, gente, eu queria agradecer imensamente, né, a participação de todos, especialmente aqui, Juliana, que veio de São Paulo exclusivamente para estar conosco, a Rosa, que, né, fez todo um esforço para estar presente, mesmo que de forma online, e a Andrea, que também está aqui com a gente essa noite. Então, muito obrigada. Eu queria entregar aqui um certificado. Rosa, depois eu entrego, Juliana, Andréia. Muito obrigada. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição, mas eu queria já encerrar os trabalhos de hoje. Obrigado, gente. Obrigada, Renata. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Obrigada, Rosa. Uma boa noite para você.